Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores da Rede Privada de Ensino. O programa de hoje discute a representação da identidade negra na mídia. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Carolina dos Santos de Oliveira, historiadora e mestre em educação pela UFMG. Olá, Carolina, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Carolina, você é autora de um estudo sobre este assunto que se transformou neste livro, Adolescentes Negras. Em linhas gerais, Carolina, quais foram as principais conclusões desta obra? Pois é, bom dia, né, mais uma vez. Bom, a princípio, né, eu queria colocar que as inquietações da adolescente negra que eu fui, da mulher negra que sou, se transformaram nesse estudo. Então, a partir dessas inquietações, da ausência das imagens de mulheres negras nas revistas femininas, né, que eu acompanhava na adolescência, me motivaram a fazer essa pesquisa. E dessa ausência de quando eu era adolescente para uma incipiente presença, né, quando eu me tornei pesquisadora, surgiu essa pesquisa. Então, as principais conclusões, né, que eu tirei, em linhas gerais, foram as seguintes: de uma ausência passou-se uma presença, e aí eu quis discutir a qualidade dessa presença. Que presença era essa, dessas imagens de mulheres, de adolescentes negras, que as revistas voltadas para esse público estavam apresentando. E o que eu descobri foi um pouco preocupante, né, que essa presença não tinha uma qualidade de inserção dessa mulher, dessa imagem de adolescente negra na revista. Essa presença, na verdade, ela tem, né, um caráter de, mais uma vez, de exclusão. É a presença na ausência. O que é isso? É a presença como outro. Então, a adolescente negra, ela está ali, ela aparece, mas como outro. Então, o representante geral da espécie nessa mídia é a mulher, é a adolescente branca. Então, a adolescente negra, ela aparece como outro. O que isso quer dizer? Ela aparece como alguém diferente, que precisa de cuidados diferentes e que de vez em quando é abordada ali. Então tem a rotina geral da revista, né, que fala sobre cuidados com a aparência, que representa mulheres brancas nas suas imagens, mesmo quando não fala da aparência, que tem fotos de mulheres brancas em diversas situações, mas quando vai falar de uma mulher negra, quando vai falar da pele negra, do que é ser negra, do cabelo negro, aparece como uma exceção, aparece como outro, como um corpo que precisa ser modificado, um corpo que precisa ser manipulado para chegar num ideal que não é aquele que ele já representa. Agora, Carolina, você diz no livro que nas matérias das revistas analisadas, percebe-se que a possibilidade de a adolescente negra se tornar bela passa por cuidados que podem descaracterizá-la. De que maneira isso ocorre? A revista ela é bem enfática, né? Quando ela pede para a adolescente negra, ela é no imperativo que a revista escreve o tempo inteiro, né? Para a adolescente negra, ela fala com as adolescentes o tempo inteiro no imperativo, dando ordens e solicitando modificações mesmo. Então, ela apresenta o ideal a ser alcançado, por exemplo, de cabelo. Né? Ela apresenta, olha, tem uma reportagem que me marca muito, que a frase é assim: o cabelo crespo pode sim ter balanço, ser solto e, enfim, ser liso, né, em outras palavras. Mas essa não é a característica do cabelo crespo. Então, aí a revista vai apresentar a solução para aquele cabelo que não é daquele jeito se transforme e atenda aquele ideal que está sendo proposto, que está sendo realmente imposto ali. E aí eu ressalto também que o problema não consiste na revista pedir que os cabelos sejam manipulados, que os corpos sejam manipulados, que isso é para ser feito mesmo. A gente, né, vive numa sociedade que a gente faz isso, né? E sempre existiu essa manipulação da imagem, do corpo. A questão é que esse corpo, esse cabelo, tá sempre dito para ele que ele nunca vai chegar no que ele deveria ser. Então, além de pedir para que descaracterize, tem escrito, né, dentro das frases da revista, que apesar de todo esse esforço, essa aparência nunca vai ser alcançada. Vai chegar perto, mas nunca vai chegar lá. Agora, só para a gente esclarecer, Carolina, você analisou uma revista específica, não é isso? Sim, eu analisei uma revista específica, que é a revista Trivida, mas eu analisei ela dentro de um contexto de todas as publicações femininas que tem, né? Então, primeiro eu fiz um levantamento das publicações de revistas femininas que existem no Brasil, fiz um levantamento histórico de como que a mídia impressa feminina chegou no Brasil, por que a revista é uma mídia tão feminina, né? Que é uma mídia mais uma mídia mais de entretenimento, né? Do que de informação como o jornal. E a partir disso eu fui afunilando, né, meu recorte e até chegar na revista Trivida, por ela ser uma líder de mercado, por ter uma série de características que levavam ela a ser uma revista
que fosse importante, né, no mercado brasileiro. Agora, Carolina, na sua opinião, o modo como a questão racial é retratada nessa revista é um reflexo da nossa sociedade? Sim, na verdade, eu costumo falar que ler as relações raciais e de gênero na revista Trivida é ler a sociedade brasileira, né? Porque a revista ela não se faz do nada, ela faz num diálogo com a sociedade, então a produção, né, da mídia ela não está desligada da recepção, né? Ela se completa, então é um campo de retroalimentação, né, feito. Então, ela reflete, sim, e não só reflete, como ela também produz, né? Então, é nesse ciclo mesmo dialético de que ela reproduz, ela produz e ela vai, né, consultando a sociedade e vai produzindo isso. E você acredita, Carolina, que também esse é o quadro um pouco da cobertura da mídia de um modo geral? Essa é a leitura um pouco da identidade negra, é essa que se dá? Sim, na grande mídia, sim, né? A gente tem que fazer a ressalva que existem as mídias alternativas, né? Hoje em dia, com a internet, com a velocidade de informação que a gente tem, é possível ter uma mídia alternativa que fuja um pouco desse padrão. Mas o que a gente pode chamar de grande mídia, ela representa realmente esse reflexo mesmo das relações raciais no Brasil. Carolina, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre a lei em vigor desde 2003, que trata do ensino de história e cultura africanas nas escolas, e logo em seguida a gente volta a conversar sobre isso especificamente. Vamos lá? Nesta escola estadual, no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte, amanhã foi de aprendizado sobre a importância da cultura afro-brasileira. Eu nunca pensei que eu poderia trabalhar, por exemplo, com crianças do 5º ano, com Tarsila do Amaral. Foi uma sugestão deles e, a partir de Tarsila do Amaral, eu trabalho toda a formação do povo brasileiro. Eu aprendi que a Tarsila do Amaral tem a ver com um novo pintor que eu acabei de descobrir, que nós estudamos hoje. Ele ajudou o país dele e a Tarsila do Amaral tentou ajudar o nosso. Eu aprendi que a Tarsila do Amaral é uma artista brasileira, mas também que gosta da cultura africana, porque todos nós somos descendentes dela. O ensino da cultura afro-brasileira em escolas públicas e particulares de todo o país é obrigatório desde 2003. Os conteúdos devem ser inseridos na grade curricular das áreas de artes, literatura e história do Brasil. A Lei 10.639, ela se ampara num tripé. Conteúdo de história da África, conteúdo da história dos afro-brasileiros e educação para as relações étnico-raciais. Então, é um grande desafio, visto que nossos professores ainda não foram formados academicamente para lidar com essa questão. Então, é um momento de formação de professores, os professores têm que se tornar aprendizes sobre a questão para fazer a implementação correta da lei. Nessa perspectiva, eu trabalho em todas as áreas com esses conteúdos, focando exatamente esse objetivo, eles perceberem as diferenças, inclusive as diferenças físicas. Então, nós trabalhamos dentro de ciências, a melanina, a questão do cabelo crespo, nós trabalhamos a territorialidade dos negros aqui no Brasil, da construção do território aqui no Brasil e o problema de exclusão da população negra, e assim, cada uma das matérias, geografia, história, ciências e arte. 400 mil professores já foram capacitados pelo MEC desde 2008. Para essa especialista, a implementação da lei é necessária para que os estudantes reconheçam a origem do povo brasileiro. Isso é extremamente importante, não apenas para as crianças negras, mas para todas as crianças. Isso fortalece a autoestima dos alunos negros, porque eles vão perceber uma outra história que ainda não tinha sido contada, sabendo que a sua raça é forte, que construiu essa cultura brasileira, e isso faz com que o aluno se sinta valorizado e se enxergue mais positivamente. E, da mesma forma, eu trabalho também com a criança branca, porque ela vai conhecer a história sobre os negros que efetivamente ela não conhecia. Para os alunos, foi uma ótima oportunidade para deixar qualquer preconceito de lado. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ver a realidade da África, que a África é um continente normal como qualquer outro. Para a diretora do Simprominas, Terezinha Velar, a implementação da lei precisa avançar também nas escolas particulares. O que eu percebo dentro do setor privado é que há um trabalho, sim, realizado com as questões relativas à África, mas esse trabalho é pautado nas datas, é pautado também no que aparece no livro didático, com uma programação sistemática de se enfrentar essa mazela que a sociedade, né,
setor privado.